Sejam bem-vindos ao quinto ou sexto Oráculo de Antares. Eu, Panda, vosso oráculo, a voz por onde falam os deuses etéreos dos céus superiores eternos de Antares. Hoje eu vou responder uma pergunta só, porque eu já respondi várias aqui que me fizeram e eu não estou conseguindo mais distinguir aquelas que eu respondi e aquelas que eu não respondi. Eu vou ter que dar um jeito de descobrir quais são quais. Mas tem uma aqui que me mandaram recentemente que eu sei que eu não respondi. E essa que é interessante. Então eu vou responder só essa hoje. E na semana que vem eu vejo como é que eu faço. Vamos lá. Panda, o que você acha que é o leitor moderno? E por que acha que ele é como é? O que é o leitor moderno? E por que ele é como ele é? Eu diria que o leitor moderno, leitor contemporâneo, por assim dizer, leitor dos nossos tempos aqui agora, né? Eu diria que o leitor dos nossos tempos, o leitor que é nosso contemporâneo, o leitor moderno, que ele é um leitor, que ele é o produto, é a criança, seria assim, o herdeiro, talvez o herdeiro, não sei, mas ele é, de certa maneira, a criança de uma bifurcação. Como assim? Existe uma ideia na escrita, uma prática mesmo, assim, de você juntar não é de você juntar, mas não é nem uma prática. Como dizer, existe um conceito na escrita, não é nem na escrita, na teoria literária, um conceito na teoria literária que é um conceito basilar, assim. Né? Não tem como. Existem razões para você pensar isso aqui, mas não tem nenhuma prova assim exata, total. Né? As demonstrações nunca são suficientes, mas mesmo assim. Que é de que a forma e o fundo são os dois lados de uma mesma moeda. Como assim? O que é forma e o que é fundo? Forma simplesmente são os grafemas na página. Letras, palavras, sinais de pontuação, tudo isso aí compõe a forma. Né? A forma também vai se expandindo para sintagmas, proposições, frases simples, frases complexas, sequências de frases, parágrafos, que são sequências de frases, né? Parágrafos, é, mas aí também inclui estrofes, versos, enfim. Né? A forma é isso, é aquilo que você está vendo na página mesmo. Né? São as palavras, sequências, com palavras, conjuntos de palavras, letras, conjuntos de letras, sinais de escrita e pontuação, enfim. Né? Isso é a forma, é a parte superficial da escrita. E o fundo é o conteúdo. Seria aquilo que ficaria, por assim dizer, embaixo, né, da forma. Né? É aquilo que está aquilo sobre o qual a forma fala ou que ela dá a pensar ou o conjunto de coisas que ela dá a pensar, né, e tal. Isso seria o fundo, né, o conteúdo. O leitor moderno, ele é a criança, ele é o filho, a criança, o herdeiro de uma bifurcação, porque parece que em dado momento, eu acho que isso existe desde sempre, mas assim, parece que já ali, cara, eu acho que já por início do século XIX, não, já tem antes já. Já tem antes. Mas enfim, em vários momentos da história, você vai ter no século XVI, isso no XIX, na medievalidade, vai ter tudo quanto é canto. Enfim, mas. Vamos lá, vamos lá. O leitor moderno desses tempos agora, né? Teve algum momento, alguma última bifurcação, que eu não acho que foi nem a da Renascença, ou na Renascença, não seria da Renascença, mas nem a na Renascença, nem a na medievalidade, nem na antiguidade, nem no século XIX e outros, mais alguma, talvez no início do século XXI, talvez no final do século XX, não vou saber dizer, teve alguma última bifurcação, que tem uma outra história várias vezes na literatura, que é a de você priorizar somente a forma ou somente o fundo.
você não está mais interessado em trabalhar as duas coisas junto. Você quer trabalhar só uma delas, né? Então, você vai escrever uma história para falar sobre alguma coisa e não precisa nem ser história, pode ser poesia, pode ser teatro, pode ser ensaio, né, como autobiografia, coisa assim, ou simplesmente ensaio, assim, observações e ensaio no geral, né? Ou narrativa mesmo, né? Contos, romance, crônicas, novelas, enfim, né? Coisa toda. Você vai usar a literatura como um meio para transportar ideias. Então você vai usá-la como prioritariamente como um meio para uma certa militância filosófica ou política ou como pode dizer, ou de contracultura, assim, por assim dizer, ou tudo isso, geralmente tudo isso meio junto, assim, né? Mas nem sempre, por vezes dá para separar direitinho ali e tal. Mas você vai usar ela como um meio, ou seja, o que você está escrevendo ali não importa tanto como você escreve, o que importa é somente sobre o que você está escrevendo, né? Então, é, seria isso. A literatura como um meio de um meio, principalmente como um meio de comunicação dissimulado, por assim dizer, ou um meio de comunicação ilustrativo. Seria isso, seria isso. A literatura é para isso, né? Um meio doutrinal, um meio de chamado à ação ou chamado ao pensamento, né? Eu quero que você pense, eu quero que você entenda melhor as coisas, ou eu quero te ensinar, quero te dizer o que fazer, ou como viver, ou algo assim. Enfim, a literatura tentando principalmente te passar a mensagem de uma maneira que fica abaixo do, ao menos idealmente ficaria abaixo do teu radar. Você não percebe o que você aprendeu com aquilo ali, o que você entendeu, até você terminar. E aí que você terminou, você já gostou da ideia, e aí você, idealmente, né, estaria cativado, estaria preso àquela ideia e aquilo se tornaria parte de você e, bem, o autor teria conseguido fazer o que queria fazer, né? Queria ter um impacto, um lugar na sua vida, né? Esse termo Carpo usa muito, que é um lugar na vida, né? Enfim. E o outro lado da bifurcação é o lado da forma. É o lado integralmente da, da experimentação com as formas. Ou seja, ver tudo a maneira de escrever. Sabe aquele lema, né? Tipo, é um mantra assim que existe para um monte de coisa, né? Que é não importa o que você fala, importa como você fala. Algo assim, né? Seria isso, mas restringindo a escrita. Restringido a escrita, né? Não importa o que você escreve, o que importa é como você escreve, né? E aí você tem esse outro lado da bifurcação, que é um formalismo extremo. Aqui formalismo não entenda, sei lá, os trabalhos do Roman Jakobson, ou do Tsvetan Todorov, ou Vladimir Prop, ou outros mais. Não, não, não. Aqui formalismo é no outro sentido. No sentido de você olhar meramente para as formas e você trabalhar somente com elas na prática da escrita, não na teoria da escrita, mas na prática, assim, às vezes na teoria também. Mas é uma teoria para a prática. Não é uma teoria da escrita para além da prática, é uma teoria da escrita para a prática da escrita, né? E aí isso já difere do formalismo russo e do formalismo francês e outros formalismos mais aí, né? E aí seriam aquelas pessoas que elas estão interessadas meramente em como contar uma boa história. Seria isso. O leitor moderno está meramente interessado no agenciamento das palavras para alcançar o fim de uma leitura integralmente, ou ao menos principalmente, centrípeta. Né? Ela existe para te manter ali dentro, para te aprisionar ali dentro. Ela também quer te cativar, mas ela quer te cativar com aquilo ali, não com alguma coisa para fora. Né? Então, o leitor moderno, ele numa acepção, na acepção fundamental, no sentido de fundo, né? De fundamento, de conteúdo, né? Ele é um leitor centrífugo, né? Ele é alguém que
que ele quer somente, ele quer entrar na ficção para sair dela e alcançar algo superior a ela, talvez transcendente, não sei. E ele quer alguma forma de transcendência, pode ser uma transcendência para além transcendência de tipo espiritual, assim por assim dizer, né? Transcendência metafísica, mesmo que seja só mental, né? Um metafísico puramente mental, né? Integralmente psíquico, né? Ou uma transcendência psíquica, mas não metafísica, né? Ele quer se livrar de um trauma, ou ele quer se livrar de uma certa maneira de pensar, de um certo mindset, né? Ou ele quer se livrar da sua condição financeira, ele quer aprender a ficar rico, algo assim, conseguir dinheiro, aprender a conseguir mulher, ou seja o que for, né? Então ele está entrando para sair, entendeu? Está entrando para sair. Ele vai ler o que ele vai ler para conseguir algo fora do que ele está lendo. E o outro lado é o leitor formalista, que é o leitor que ele vai entrar naquilo ali para ele fugir do que não é aquilo ali. Ele quer fugir de todo o resto que não é aquilo ali. E quanto mais um livro consegue aprisioná-lo ali dentro, consegue colocá-lo nessa jaula super confortável, nessa essa jaula da qual ele não quer sair, né? Essa espécie de caverna platônica mesmo de imagens, mais ele adora aquele livro. Mais adora aquele livro, né? E daria para usar o esquema da caverna aqui do Platão para os dois leitores. Só que é como dizer que um está fora da caverna e o outro está dentro da caverna. O leitor fundamental, ele está dentro da caverna e ele não aguenta mais a escuridão. Ele não aguenta mais ver as sombras passando indo da direita para a esquerda ali, se mexendo e mudando e sumindo e aparecendo do nada. Ele não aguenta mais, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais as algemas dele, ele quer cair fora, ele quer alguma coisa mais substancial que aquilo. E aí ele sai da caverna, vê o sol e fala: "Olha que maravilha", né? Já o leitor formalista, ele é o cara que tá fora da caverna. Ele tá no sol e tá quente e tá horrível e não tem uma sombrinha, não tem uma árvore, é só a planície verde, o sol e as nuvens e cacete, meu irmão, não aguento mais ver esse dia ensolarado, que não fica de noite. Eu quero um pouquinho de escuridão, eu quero coisas pequenas, é tudo essa imensidão, não é uma planície verdejante que não acaba, não tem fim. Você anda para lá, para qualquer direção e não acaba nunca. Não tem nada para fazer. É um lugar muito bonito, tem um ventinho gostoso, bem ensolarado, mas caramba, sabe? Eu queria algo menor. Queria algo menor, né? E os raios do sol estão queimando já a pele, tá ficando calor, tô suando aqui pra cacete, tá dando uma sede do cacete. E ele encontra uma caverna bem profunda, caverna bem úmida, bem geladinha, escurinha, com um pouquinho de luz ali pra ele ver. Tem umas formas ali, um pessoal fazendo a brincadeira de botar umas formas na frente de uma fogueira e aí a sombra fica projetada na parede e ele fala: "Olha que legal! Coisas pequenas, coisas fáceis de entender aqui". E ele desce pra caverna pra ficar ali dentro, entendeu? Eu diria que o leitor moderno ele é isso, ele tem uma dificuldade em juntar essas duas coisas, em conseguir conviver com essas duas coisas, em estar entrando e saindo da caverna, sabe? Ele parece que ele ficou tempo demais em um dos dois lados e ele quer ao máximo ficar no outro, né? Me parece que é isso, sabe? Me parece que é isso. É o pessoal do. Não, mas não importa a análise textual, o que importa são os universais, são as verdades eternas que estão escritas aqui em Crime e Castigo. E o outro que é o cara do. Não, mas não importa, assim, sabe? Se tem algo de útil, de interessante aqui pra mim, ou algo que vai fazer questionar a minha vida, ou o mundo ao meu redor, ou algo assim, ou a minha fé religiosa, não sei. O que importa
é que seja divertido, que seja cativante, seja um suspense maneiro, que me faça chorar, sabe? Que me faça esquecer, porque a vida já é difícil o suficiente, sabe? Eu quero me divertir, eu quero ser absorto nisso aqui, porque eu não suporto o factual, não suporto o factual. Eu quero ficcional e absoluto, né? Me parece que é isso. Me parece que é alguém que ou ou tá embriagado demais, ou tá sóbrio demais, né? Me parece que é isso, o leitor moderno. É a criança, é o filho de uma bifurcação. E não importa o lado para onde você vai. Os dois lados são horríveis, né? Qual que é a solução? A minha a minha solução, por isso que eu não me considero um leitor moderno, embora eu seja contemporâneo, óbvio, né? A minha solução é você procurar ambas as coisas no texto. Você procurar ambas as coisas no texto. Você procurar, é, como pode dizer, de você se integrar, como eu vou dizer, de você não tentar, de você não tentar separar as duas coisas, a forma do fundo, porque elas não são exatamente separáveis, elas não são verdadeiramente separáveis. Quando você vai fazer análise textual no texto, não uma análise para saber como escrever, mas uma análise para conseguir ler com mais profundidade aquele texto ali, né? Ela é uma profundidade tanto horizontal, na superfície, na profundidade formal, quanto uma profundidade vertical, no fundo, no conteúdo, na profundidade nos fundamentos da obra, assim, por assim dizer, né? E aí é de certa maneira um movimento diagonal, assim, tipo, assim, ó, na diagonal, entendeu? Porque você está indo na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. É um movimento diagonal, é uma leitura diagonal, na qual você vai se permitir apreciar tanto a maneira como está escrito uma obra, quanto aquilo sobre o que está escrito a obra, né? Você vai gostar das duas coisas, né? Então, me parece que é o jeito, me parece que é o jeito. Só que isso exige uma maneira de ler, que eu acho que eu vou falar isso da próxima vez. Aí não vai ser respondendo uma pergunta, né? Mas ainda assim eu acho que vale a pena. Então eu vou terminar esse vídeo aqui agora. E no próximo, ao invés de responder as perguntas, eu falo como seria essa maneira de ler, né? Qual que é a maneira de ler que permite que isso aqui aconteça, que permite que você faça essa leitura, por assim dizer, diagonal, uma leitura que procura tanto a superfície quanto o fundo da coisa, né? Ou se você quiser uma leitura em ondinha, que vai para o fundo, vai para a superfície, né? É a imagem que você quiser, assim, né? E é isso. É isso. Eu acho que esse foi o quinto episódio. Se não foi, é o sexto. E se foi, é o quinto. E eu fico por aqui. Muito obrigado por ter escutado. E se tiver perguntas para fazer, só mandar. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no nosso canal do Telegram, no meu privado, no Telegram, ou no do Lucas Rosalém. E é isso. Até mais.